Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo! Olha o Política de Quinta aqui com vocês novamente. Pessoal, olha só, não posso deixar antes de começar aqui o nosso programa de hoje, dar o nosso bem-vindo ao pessoal da Rádio Sindical FM que está ao vivo aqui com a gente, hein? Eles têm o privilégio de ouvir a gente aí pela Rádio Sindical FM direto no dia do que está acontecendo aqui. E você também pode ter esse privilégio. É só você baixar o app da rádio aí no seu telefone e ficar ligadinho que você pega a gente aqui ao vivo. Pessoal, muito boa noite para você que segue a gente no canal, a você que segue a gente no Instagram. Se você passou por aqui, tá vendo a gente aqui, não perde tempo, corre aqui embaixo no sininho, se inscreve que você recebe as notificações todas as quintas-feiras, quando a gente sobe o nosso novo episódio, você já tem acesso aí direitinho no seu celular, então fica ligadinho. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente urgente, emergente, que tem na nossa sociedade, que a gente vivencia, que a gente tá todo mundo com ele na ponta da língua nos últimos meses, nos últimos anos. Depois da pandemia, isso se agravou bastante dentro da nossa sociedade, dentro da nossa realidade. É uma questão de vulnerabilidade da nossa sociedade e a gente quer saber de quem que é a culpa. Será que tem culpa? Será que é o Estado? O que a sociedade pode fazer? Como que está essa situação? Nós vamos falar hoje aqui sobre moradores de rua. E eu falo moradores de rua mesmo porque isso tem vários nomes, mas a gente fala assim. A gente conhece aquela pessoa que está lá na rua, às vezes largado, a gente não tem identidade, é alguém que está ali que a gente nem sabe, a gente passa. Mas é um morador que tem o seu direito constitucional, que é a moradia, tá lá na rua. E hoje nós vamos falar aqui sobre eles, por quê? Porque além de ser uma problemática social que a gente está vivendo muito intenso na atualidade, nós temos aí pessoas que estão com um olhar sobre isso e é muito bacana de ver. Eu trouxe duas pessoas aqui hoje que vão falar coisas pra gente que vocês nem acreditam. Eu mesmo tô aqui, falei pra eles já, falei, não sabia, preciso saber tudo desse projeto, quero saber tudo e eles vão contar aqui pra gente. Hoje eu tô recebendo ele, que é médico formado pela Universidade de São Francisco, pós-graduados em Ciência da Longevidade. Ele tem pós-graduação em Nutrologia, tem pós-graduação em Endocrinologia, Lifestyle Medicine por Harvard, pós-graduado em Medicina de Estilo de Vida e faz aí cursos de atendimento personalizado para médicos, tem curso introdutório de longevidade saudável. Eu tô falando dele que faz parte do Médicos nas Ruas. É o Dr. Sérgio Maia Júnior que tá aqui junto com a gente. E ele, que veio com esse peso todo para falar desse projeto, trouxe mais uma pessoa junto com ele, que é ela, a Priscila, presidente do Bem na Madrugada de Campinas, e também CEO do Instituto Somando Mais Ações. Ela é formada em Marketing pela Universidade da Unicamp e pós-graduada em um negócio que eu vou falar aqui para ela explicar para a gente, que é o Soft Skills da USP. Ela vai falar o que é isso para a gente, pessoal. Dr. Sérgio, Priscila, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje, Política de Quinta, trazer esse tema tão importante para a sociedade, para a gente falar um pouco de um viés que talvez a sociedade ainda não saiba que tem dentro dessa vulnerabilidade social. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Boa noite, Mari, obrigado, é um prazer aí, né, estar aqui para poder falar. Você foi falando aí a questão, né, de toda a minha formação, mas eu acho que... Faltou um monte de coisa. Não, pelo contrário, eu acredito que, né, a gente usa a medicina muito como um sacerdócio, né, e a gente costuma na nossa cultura chamar sempre os médicos com educação, né, o doutor Sérgio, o doutor fulano, mas eu acredito que assim... antes do Dr. Sérgio tem o Sérgio, ser humano, né? Uhum. E hoje, aqui, como embaixador do Médicos nas Ruas, né? Mais do que falar como médico, eu tô querendo falar como um ser humano, né? Para outros seres humanos que precisam ter essa consciência, né? Não é preciso ser médico para poder realmente conseguir ajudar a população de rua, ajudar nesses projetos. Então, aqui, assim, né? Independente da minha formação, hoje tem o Sérgio Maia, ser humano ali,
que realmente se conecta com os projetos sociais e que precisa trazer essa conscientização para toda a população. Maravilhoso. Mari, obrigada primeiramente pelo convite de estar aqui. Fico lisonjeada em poder falar do projeto e todos os projetos da Somando. Os Médicos nas Ruas têm meu coraçãozinho, Dr. Sérgio toca aí o projeto com a gente, muito grandioso, né? Esse projeto hoje já está em mais de 15 cidades no Brasil. Então, recentemente a gente abriu no Rio de Janeiro e esse mês a gente vai abrir em BH. Então, a ideia é que a gente tenha mais médicos, né? E mais estudantes de medicina que tenham essa vivência e que façam essa medicina humanizada, né? Como o Dr. Sérgio falou. Além de tudo, nós somos seres humanos, né? É isso. Então, é olhar para o outro como ser humano também. Obrigada aí pelo convite, Mari. Muito bem. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu queria saber, de primeiro, assim, para a gente entender e também deixar claro para o pessoal, como que surgiu esses projetos? Como que surgiu esse Médico nas Ruas? Da onde que veio o Bem da Madrugada? Como que foi? Onde que isso começou tudo? Da onde que veio? Sim, na verdade isso começou há 24 anos atrás em São Paulo. Então não é nenhuma história assim muito mirabolante. Eram 3 amigos que saíam da faculdade e se encontravam em um posto de combustível. Tá. Pra tomar uma cervejinha, né? Ai, que bom. E aí o pai de um deles tinha umas doações e falou, em vez de vocês só beber, entrega aí pro pessoal das ruas. Isso há 24 anos atrás. Tá. E eles vieram tocando o projeto. Depois, em 2020, mais ou menos, 2019, a gente já começou a trazer outros projetos. Como os psicólogos nas ruas, os jurídicos nas ruas. Com a vinda da pandemia, a gente falou, não, o que a gente precisava fazer dentro do projeto? Em vez de só o Bem da Madrugada, que ele a gente costuma dizer, a gente entrega kits de higiene, alimentação, água, e a gente precisava de algo a mais, né? Porque a gente sempre fala, a gente vem aqui para entregar amor, Sim. Não é só um kit. E a gente começou a avaliar, né? Então, a gente criou o Instituto Somando Mais Ações, juntou todos esses projetos, né? Por quê? Porque assim, se eu como pessoa eu não tô bem, eu vou num médico. Se eu psicologicamente não tô bem, eu vou num psicólogo. Se eu sinto uma dor de dente, eu vou no dentista. E essas pessoas, elas procuram esses médicos, esse acolhimento e esse serviço? Até procuram, né? Mas não é, o acesso é muito mais difícil. É o que a gente costuma falar, né? Até, às vezes, a pessoa quando ela vai, por exemplo, num hospital público, uma pessoa em situação de rua, quem barra ele é o porteiro, é o segurança, né? Então, ele não tem o acesso tão fácil. E aí, a gente pensou que a gente poderia levar esse acesso para as pessoas em situação de rua. Então, ele é o projeto dos médicos, ele é exatamente para médicos e estudantes de medicina, onde os estudantes podem ter a vivência na prática daquilo que eles aprendem lá na universidade. Perfeitamente. Doutor Sérgio, você teve essa iniciativa antes, não foi nesse período, né? Então, porque essa carinha jovem dele, 24 é a idade dele hoje. Dá um pouquinho mais. Então, né, só reforçando aí o que a Pri tá falando, né? Tudo nasceu realmente, né, com o escopo do Bem da Madrugada, que é um projeto social que existe já, né, há mais de 24 anos aí, em que qualquer pessoa pode realmente participar. Acontece uma vez por mês em várias cidades do Brasil, em que há ali, né, o conjunto de doações de kits de higiene, alimentação, né, cuidados gerais, e ficou conhecido como Bem da Madrugada porque ele tem o início ali por volta das 18 horas com a montagem dos kits e se estende por a noite até as 10, 11 horas da noite, né? E aí, ao longo do tempo, eles foram vendo a necessidade realmente de ter outros profissionais ali para poder conseguir contribuir mais, né? E aí nasceu Médicos nas Ruas, mas a gente tem também jurídicos nas ruas, que são profissionais do direito que vão dar ajuda ali na base jurídica, dentistas, veterinários, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, né? A gente tem o Navalhas nas Ruas, que são barbeiros que vão, e aí a gente faz, né, no mesmo dia, todas essas ações. Dentro do Médicos nas Ruas, a gente faz atendimento para a população de rua, né? Esse projeto começou em São Paulo, acontece na Catedral da Sé? Isso, na Sé. Na Catedral da Sé, envolve, assim, né, milhares de pessoas ali, junto com o Bem da Madrugada. E aqui em Campinas, né, a gente tem
2 anos. Os Médicos nas Ruas têm 2 anos. 2 então. anos, né? Iniciou no ano passado. Eu fui na segunda ação. A primeira ação ainda veio um médico, um embaixador, né, de São Paulo para dar apoio, porque não tinha nenhum coordenador ali, nenhum embaixador. E aí acabei me apaixonando pela dinâmica. Fui ali para poder conhecer um pouco mais do projeto, né? A minha área de atuação não tem nada a ver com a assistência, né, pública de saúde, assistência básica, mas eu sempre tento, sempre na minha jornada, né, de profissional e de formação, eu sempre incluí uma contribuição social com algum projeto voluntário, e aí eu posso, né, compartilhar um pouquinho dessa história aí em um determinado momento aí do nosso papo. Vamos avançar nisso sim também. E deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu queria saber como que tem sido o impacto desse projeto do Médicos nas Ruas e também daí do Bem da Madrugada nas comunidade local. Por que eu pergunto isso? Porque a gente, eu já vi que vocês estão em Campinas, São Paulo, Rio e agora, futuramente, se tudo der certo, BH. Na verdade, assim, o projeto Bem da Madrugada, a gente está em 74 cidades. Já é um projeto nacional. Já é um projeto nacional e estamos em 7 países. Os Médicos nas Ruas, a gente está em 15 cidades. 15 cidades. 15 cidades. Então, e a nossa proposta é que a gente aumente mais. Tudo isso é voluntário, né? Tá. Então, quanto mais voluntários a gente tiver, mais pessoas a gente consegue ajudar. Por quê? Porque quando a gente vê um número de Brasil de 281 mil pessoas nas ruas, o nosso projeto hoje ele tem uma média de 80 mil voluntários a nível Brasil e exterior. Tá. Então ainda é muito pouco. Para que a gente possa ajudar mais pessoas, a gente precisa abranger mais cidades e ter mais voluntários. E principalmente aqui em Campinas, né? Uma das coisas que mais a gente tem dificuldade, né? Porque as escolas de medicina, os estudantes, eles sempre estão entusiasmados, são entusiastas, Sim. querem fazer projetos sociais, querem colocar a mão na massa, querem atender, querem aprender. Mas o grande problema que a gente tem é no recrutamento de médicos. Entendi. Né? A gente sempre tem dificuldade, eu faço campanha para colegas médicos, inclusive muitos falam, né? Me chama na próxima, nossa, que lindo o seu projeto, mas na hora da ação, né? Tchau, a gente não tem tanta adesão assim, porque é um projeto voluntário, né? Eu comecei com esse gosto realmente pelo trabalho voluntário desde a minha formação durante a faculdade, né? Eu participei desde o 2º ano da faculdade de uma ONG, né? De uma Federação Internacional de Estudantes de Medicina, que uma das bases de trabalho era os projetos de humanização, projetos e campanhas em saúde pública, saúde reprodutiva e AIDS, direitos humanos e paz, educação médica. Então, a gente ia acumulando horas e pontos até para poder fazer intercâmbios entre as faculdades de medicina do mundo inteiro, a partir do momento que a gente fazia esses projetos voluntários, né? E eu lembro muito bem do slogan dessa instituição, que é pense global, haja local, né? Que tem muito essa questão também do Médicos nas Ruas e do Bem da Madrugada, né? A gente está em várias cidades, o Bem da Madrugada em vários países, a gente tem um pensamento só e age de forma local ali, e a gente precisa realmente dessa participação. Depois de formado, em 2020, eu senti um chamado para poder fazer um projeto voluntário na África. E aí eu passei um mês, né, quase um mês em Uganda, pelo projeto Dharma, que é uma ONG que organiza expedições ali. E aí que realmente eu entendi o propósito do que é um projeto voluntário. Porque quando a gente fala projeto voluntário, muitas vezes a pessoa fala assim, isso é o Médicos Sem Fronteiras? E não é isso, né? Ajuda humanitária, medicina humanitária é uma formação, é uma especialidade, né? Para um médico atuar, existem os médicos voluntários dos médicos, dos Médicos Sem Fronteiras, sim, mas existem os médicos contratados que realmente têm a formação em medicina de emergência, em medicina de áreas remotas, que é uma especialidade realmente médica, em medicina humanitária, e aí eles são formados para realmente atender populações em zona de risco, em guerras civis, em estados de pobreza, né?
O projeto voluntário vem do próprio nome, é voluntariado. Aquilo que você vai doar e oferecer, né, é o seu melhor. E a gente tem 2 regras para o projeto voluntário, para ser um voluntário realmente. Primeiro, não prometer nada daquilo do que você não pode oferecer. Né? Principalmente quando a gente vai para uma situação de rua que a gente fica sensibilizado, né? Se a gente promete alguma coisa para aquela pessoa que está num estado de vulnerabilidade e a gente não cumpre, né? Você vai para sua casa, no seu bem bom, tudo tranquilo, mas aquela pessoa ela não vai esquecer. E ela vai criar esperança de algo que não vai acontecer. E segundo, não se sinta mal por não poder dar mais. Não se sinta mal por não conseguir oferecer mais, né? Porque a gente tem, às vezes, muito aquele pensamento, poxa, né? Eu podia dar mais, oferecer mais, conseguir ajudar mais, mas eu não tenho estrutura, eu não tenho acesso, eu não tenho tempo, eu não tenho ali equipe, né? Quando a gente foi para a África, a gente não tinha nada ali, né? E muitas vezes a gente fazia diagnóstico de coisas muito complicadas que a gente não tinha a condição de encaminhar para um centro de referência, de fazer um exame complementar. Então, quando a gente vai para o projeto voluntário, a gente está dando o nosso melhor, porque se não tivesse a gente ali naquele momento, não ia ter ninguém. Então, um acolhimento, uma palavra, né, ali, a recepção, o fato de você se conectar de forma empática com aquele ser humano, já é uma grande doação e uma transformação que volta para a gente de uma maneira surreal, né? E as faculdades não têm essa estrutura já de tentar introduzir isso dentro do universo de quem está ali se formando. Quem por exemplo, estudante, estagiário, pode participar desse projeto? Aonde que as pessoas... Por que eu estou perguntando isso? Eu vou pedir para a produção depois fazer e deixar aqui embaixo, tudo que vocês falarem, a gente vai deixar aqui embaixo, aonde que as pessoas procuram, aonde que as pessoas se comprometem com vocês, onde que ela acha vocês, para elas poderem também se colocar à disposição. Então a gente vai deixar tudo aqui, vocês vão ver aqui no decorrer do que eles estão falando, e eu queria que vocês fizessem aí essa apontamento para que todos possam entender até onde pode, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou médico, eu não posso ajudar, eu não sou psicólogo, eu não posso ajudar. Não, pelo que eu entendi, o projeto é bem mais amplo do que tudo isso, né? E certamente a gente realmente não vai conseguir resolver tudo. Mas se um pouquinho que você puder fazer e se doar, eu acho que o universo está indo para o caminho certo. Não é isso? Sim. Diga aí para nós. O que é mais legal do projeto é que, assim, o Bem da Madrugada em si, você não precisa ter formação nenhuma, tá? Os outros projetos, como áreas da saúde, esses sim precisam da formação, jurídico também. E como que a gente faz com a questão dos estudantes? Então, a partir do primeiro ano de medicina, você já pode se inscrever como um voluntário. Maravilhoso. Né? E na hora da ação, os médicos responsáveis que distribuem os times, né? Para que os alunos fiquem... Um aluno do primeiro, um do terceiro e um do 5º ano juntamente com a assistência de um dos médicos. Por isso que a gente precisa de tantos médicos. Isso acontece em todos os outros projetos. Então, os veterinários acontece dessa forma, os dentistas também, os psicólogos. A gente pode atender tanto como profissionais. O que é mais importante é que nenhuma ação pode acontecer sem um profissional presente. Tá? Se não tiver um profissional, a gente não tem a ação. Então, tem um profissional e aí tem os estudantes. E eles vão muito para pegar essa prática. Hoje, as universidades estão cada vez mais olhando para isso. Né? Então, aqui em Campinas, todas as universidades que têm medicina têm o nosso projeto, são voluntários do nosso projeto. Você tem noção, eu já fiz projeto que eu acho que... Eu já fiz projeto, eu acho que sozinho, ou eu com mais... Já fez sozinho. Eu já fiz sozinho e com 50 estudantes de medicina. Ou nós em 2 médicos com 60 estudantes de medicina, né? Então, é uma dinâmica que eu tenho fé, realmente, que... Criando essa consciência, né, pelos futuros médicos que vão se formar, né, a gente tenha uma consciência melhor ali com relação à participação desse projeto, né? Então, Pri, fala um pouquinho das redes sociais, os canais de comunicação. Que o pessoal pode... Nós vamos deixar tudo aqui,
Mas fale pra gente aí, pra gente poder Sim, também... o nosso maior acesso hoje são as redes de Instagram e lá também tem acesso aos nossos grupos de WhatsApp e contatos. Dr. Sérgio, contato meu. Então, dos médicos é @médicosnasruas CPS. Se você tira o CPS, você entra no oficial, que é São Paulo. Tá. Então, qualquer um deles pode ter contato com a gente. Tá. E o Bem da Madrugada é Bem da Madrugada CPS. Tá. E também, se tirou o CPS, entrou com o oficial, já entra no de São Paulo e passa pra gente também. Nessa rede Então, social tem o link das inscrições. Geralmente, a gente faz a ação no último sábado de cada mês. Geralmente. Tá. Isso né? em Campinas, Aqui né? em Campinas. Cada embaixada, né, a gente chama de embaixada ao invés de chamar de cidades. Cada embaixada trabalha de uma forma. Então, por exemplo, em São Paulo, normalmente as ações são de quinta-feira, toda quinta-feira. Tá. Em São José dos Campos, a cada 15 dias de terça-feira. Em Campinas, hoje, a gente faz uma vez por mês, sempre no último sábado do mês. Por que que a gente escolheu esse último sábado? A gente sabe que financeiramente o brasileiro, ele foi programado para ter dinheiro só até o dia 20, né? No dia 20, Que ao dia quando é o 30... dia 20, né, Priscila? Diga aqui de passagem, né, meu povo? Às vezes tá difícil chegar no dia 20. Então, por que que a gente pensou? Porque as ONGs vão menos atender essas pessoas em situação de rua na última semana do mês. Entendi. Então, a gente vem com esse trabalho justamente na última semana. Tá ótimo. Então, fiquem ligados aí. E agora eu queria saber uma coisa do Dr. Sérgio especificamente. Essa sua questão de formação de nutrólogo. Eu acredito, você já falou mais ou menos que não é só na sua especialização que você vai para a situação da circunstância quando Sim. você está em ação. Mas o que você encontra ali de vulnerabilidade da saúde? O que você consegue... E eu acredito, honestamente, não sei, posso estar falando leigamente do assunto, mas que para esse tipo de pessoa que está morador de rua, o nutrólogo deve ficar chocado. Porque não é uma das mais necessidades que eles têm ali é sobre isso, essa deficiência aí de poder se alimentar bem, etc, e estar bem com o organismo. Como que é quando você chega lá e vê aquela realidade dentro da sua especialidade? Tá. Na minha formação, né, eu busco hoje tentar trazer de uma forma integrada um atendimento personalizado para o meu paciente. Então, assim, a nutrologia, ela me simpatiza como especialidade, mas o que realmente me encanta é tratar e trabalhar, né, com o paciente como um todo, né? Eu falo que eu sou médico para chamar de seu. Né? Você tem seu advogado, seu cabeleireiro, seu contador, seu terapeuta, mas quem é seu médico? Né? A medicina ela ficou muito especializada, né? E pouco integrada, pouco generalizada, né? Então, eu atendo desde emagrecimento, atletas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, obesidade, né? Doenças crônicas, diabetes. Então, é como se fosse um médico de família, né? Mas com tratamento mais personalizado, com equipe multiprofissional, né? Isso com relação à minha formação. Agora, indo para o projeto voluntário ali, né, a gente volta a praticar uma medicina de urgência, né, de atendimento, né, ambulatorial ali, como se fosse rede básica realmente de saúde, né, e medicina de família e comunidade, né. Tá. Então, no começo da minha formação, né, eu atendia em pronto atendimentos, pronto-socorros, UBSs, né. Então, a gente acaba, né, atendendo uma demanda que é tanto de questões agudas, né, como infecções, né, alterações de pressão, sintomas mais comuns, dores na coluna, náuseas, vômitos, infecção de garganta, infecção intestinal, até traumas, né, intoxicação alcoólica é muito comum, né, porque a gente pega muitos moradores, né, usuários, né, drogadictos e dependentes químicos, etilistas, pegamos muitas pessoas ali com déficit de cognição, demência, né, muitas já infecções sexualmente transmissíveis já em manifestações mais avançadas, né, e o que a gente vê é que assim,
A Prefeitura de Campinas, ela até tem ações, mas muitas vezes a dinâmica de acesso ali, pelo horário, por exemplo, né? E pelo estado geral ali, né? Tem morador de rua que a gente atende que não sabe nem o nome, que não tem um documento, né? Para poder fazer um registro, para fazer um cartão nacional de saúde, ou não está ali no momento em que médicos que fazem ali o atendimento pela Secretaria de Saúde, pelas políticas de ações da Prefeitura, não estão ali disponíveis e não têm realmente esse acesso. Não por uma falta de estrutura ou de políticas realmente da Prefeitura, mas às vezes do próprio acesso, né? Que a gente ali, né, naquele horário, nessa abordagem, né, de muitas vezes tá oferecendo a comida, tá oferecendo kit de higiene, tá oferecendo outros profissionais, eles acabam, né, já sabendo o dia e o horário que a gente faz as ações, a dinâmica, e aí eles nos procuram. E aí, assim, a gente depende muito de doações, por exemplo, de medicações, né? A gente está ainda, né, tentando ali algum projeto de parceria com alguma indústria farmacêutica, né, mesmo com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, para a gente poder ter acesso, né, por exemplo, às medicações que tem na rede pública de saúde, mas isso ainda é muito inicial, né? A gente conta com doações, né, de amostras grátis, de medicações que estão próximas de vencimento, né? Então, a nossa farmácia é muito limitada, né? Uma deficiência que a gente tem muito grande, que eles precisam muito é de antibiótico, né? Sim. E a gente não tem, né, uma gama variada ali de antibióticos para poder realmente prescrever, né? Então, o acolhimento é feito, análise, né, o exame clínico, a gente mede sinais vitais, tá? Mas muitas vezes a gente não tem ali na estrutura, né, as medicações ou acesso para poder dar continuidade realmente ao tratamento, né? Eu falo isso muito para os estudantes, né? Vamos tentar conseguir sanar a dor e a queixa do que aquele morador está sentindo hoje. Tá. Porque se a gente for, né, tentar buscar o amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, o encaminhamento, a gente encontra milhões de limitações ali e empecilhos que a gente não tem ainda, né, muito acesso para poder percorrer, porque, né, é um projeto que acontece uma vez por mês, é uma situação, né, que a gente não tem uma estrutura como um posto de saúde, como uma UBS, como um hospital, mas a gente dá o nosso máximo ali para realmente conseguir tirar pelo menos um dia de dor, um dia de queixa, né, que a gente já vai estar fazendo, né, muito ali, porque se a gente não tivesse ali, não ia ter ninguém. Sim. Né? E eu imagino, assim, você puxou alguns assuntos das quais eu ia querer falar aqui, e um deles que eu vou pegar agora é que você me disse, você falou sobre a questão de ação da prefeitura, da assistência social, e realmente desse não alcance dessa instituição até esse pessoal, por alguns motivos óbvios, como você mesmo mencionou, e muitas das vezes, inclusive, a gente vê que e o que a gente escuta também é que essa população de rua, ela não absorve muito esse vínculo que é formatado pelas instituições públicas com as políticas públicas. Essa questão de abrigo, de tentar ali ressocializar essa pessoa, empregar essa pessoa, eles ainda não têm, a cultura deles não estão muito enraizados, criam resistência nisso. A gente ouve muito sobre isso, né? Então, realmente, isso dificulta o trabalho da instituição enquanto assistência, enquanto prefeitura, enquanto poder público mesmo, que as pessoas falam, por exemplo, aqui em Campinas, Campinas se tornou uma metrópole quase já e tem o crescimento da população de rua aqui em Campinas está exacerbado. As pessoas têm falado, as pessoas têm comentado que as ruas estão cheias de pessoas dormindo nas ruas, e aí fala, poxa, o que a prefeitura está fazendo, o que a prefeitura não está fazendo? E a prefeitura tem lá as políticas públicas que a gente sabe que eles fazem, que abraça e acolhe essa população, mas ainda, infelizmente, a gente não entende como que não acertou
esse fator de conseguir resgatar essa pessoa. Lógico que não é uma generalização, mas aí vem a minha pergunta. Talvez esse projeto e essas ações tenha até mais acesso a essa população de rua e venha trazendo aí uma possibilidade de uma parceria, né, com o público, com a parte pública, que eu acho que seria um universo ideal para a gente caminhar juntos. E eu queria saber se isso é possível, se isso já acontece, como que está isso, se isso ajudaria na questão do gargalo da promoção de saúde a nível de município, Campinas, São Paulo, que eu imagino se Campinas está nessa situação, como que não é São Paulo, né? Então, tem a visão dessa parceria aí com a parte pública? Sim. Na verdade, a gente começou esse ano a estudar, né, essas questões, entender um pouco mais sobre a política pública. Então, eu como co-CEO do Somando, a gente começou a estudar o que a gente poderia fazer de parceria com o poder público para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então, a gente sabe que aí para o próximo ano tem as emendas parlamentares. A gente já entrou com alguns projetos. Tá. Né? Então, a ideia é que, de fato, a gente consiga atender mais pessoas fazendo essas parcerias. Né? É apartidário, mas é uma política pública. Então, a gente já vem com essa visão esse ano para a gente poder alcançar mais pessoas. E aí o setor do público que a gente vai falar é prefeitura, assistência social. Sim, é esse e saúde, Secretaria de Saúde. Isso mesmo. Por exemplo, a gente como projeto de médicos, e o Dr. Sérgio pode até me completar em relação a isso, a gente consegue atender a pessoa em situação de rua, mas se ela precisa de um tratamento, por exemplo, a gente não consegue dar esse tratamento. Então, se eu tiver uma parceria com a prefeitura que pode receber, porque a gente emite um receituário, assinado pelo médico, se ele puder fazer esse tratamento num poder público, isso seria excelente para a gente, né? Então, dá encaminhamento e aí faz o procedimento. E faz o procedimento com eles, tá, né? Então, a gente faria essa abordagem inicial, faz esse diagnóstico médico e depois passa esse encaminhamento. Tá. E já tem conversas abertas sobre isso com o poder público? Como que tá? Sim, na verdade, assim, cada embaixada trabalha de uma forma, tá? Então, hoje, por exemplo, a nossa embaixada de Taubaté tem isso muito aberto. Então, eles têm parcerias muito legais com o poder público. Em Campinas, a gente já teve algumas reuniões, né? Então, eu acredito que a gente quer expandir isso mais. Perfeito. Aí, Campinas! A minha sensação, só para poder complementar, né? Eu acho que além desse acesso, né, com relação a dar uma continuidade ao tratamento, eu acho assim, essa questão aí das medicações, né, da gente conseguir ter o acesso a algo básico ali, né? Eu falei de antibiótico, mas analgésico, anti-inflamatório, que são coisas que podem ali trazer um desfecho, né? Antibiótico principalmente, né? Se você trata uma infecção num processo inicial, né? Esse morador, esse paciente, ele vai depender menos ali da procura pelo hospital, talvez, entendeu? Menos de complicações ali. Isso, desafoga. Né? A gente consegue realmente desafogar. A grande dificuldade, às vezes, também no encaminhamento, né? Por isso que eu bato tanto na tecla da gente conseguir, ao máximo, resolver ali inicialmente. Uma das coisas que eu sempre falo para os estudantes, né? Eu preencho ali a receita, passo a medicação. Muitas vezes a gente não consegue ter medicação suficiente para fazer um tratamento de 7 dias, de 10 dias, mas eu falo, vamos dar o início dessa medicação ali com uma receita para ele buscar realmente no posto. Mas a situação da população de rua muitas vezes não cria essa consciência, porque ele está etilizado, porque ele não tem essa consciência. Então, o que a gente faz? Eu falo para os estudantes, leva a medicação, dá para ele tomar agora, porque eu não sei se ele vai tomar o próximo dia. Sim. Se ele vai entender o que é de 6 em 6 horas, do que é de 12 em 12 horas. Ele não sabe nem o que é dia, que é noite, não tem um relógio ali. Então, quanto mais a gente conseguir, né, ter ali um aparato de atendimento imediato ali, de urgência, né, por exemplo,
antibiótico injetável ali de dose única. Isso, nossa, seria fantástico, porque você não tem que pegar e prescrever 7 dias para tomar 4 vezes ao dia uma medicação por via oral que a gente nem sabe se ele vai ter água para poder tomar. Quando a gente fazia a ação no Terminal Central, conta essa história para eles, né? Que fecha o Terminal Central e aí os moradores da região não têm acesso à água. Né? Então a gente distribui a água lá para eles, porque das 10 da noite até as 7 horas da manhã. Até às 6 da manhã tá fechado e eles não têm acesso à água. Não tem água. Que é básico, né? Tanto que agora, esse mês, por causa dessa onda de calor, a gente está fazendo uma campanha nacional de doação de água para que a gente reabasteça todo o estoque. Então, além das nossas ações, a gente vai fazer ações pontuais para a entrega de água. Porque a gente já sabe que o verão já vai vir com tudo, né? Ele nem chegou, mas já chegou, né? A Pri, ela fala, né? Ela fala assim, se você acorda de madrugada na sua casa, né? E você não tem uma água filtrada na geladeira, um filtro e tal, você abre a sua torneira e você toma água no meio da madrugada porque você tem sede. Eles não têm acesso, desde as 10 horas da noite até as 6 horas da manhã, ali sem acesso a uma torneira para tomar uma água, né? E aí, voltando na questão, a gente já fez algumas reuniões, né, com os comitês das secretarias de assistência social, de atendimento à população de rua, mas a minha sensação é que, acompanhando, por exemplo, o projeto de São Paulo, que é muito grande, ele anda sozinho, sem políticas públicas, porque tem muitos voluntários, né, muita gente, são numerosos a população de rua lá, mas também muitos voluntários, então, assim, as doações até acabam drenando para as outras embaixadas também para poder conseguir ajudar. Mas a minha sensação é que aqui em Campinas, assim como Taubaté deu certo, funcionaria muito bem se essa relação, se essa conexão tivesse, né, um sentido e um caminho que pudesse ser bom para ambas as partes, né? Tanto para o projeto quanto para o poder público. Lógico. E aí, eu queria só saber essa situação. Quando você falou assim que vocês precisam de doação ou tem essas problemáticas que acontecem dentro de cada município, porque em Campinas teve a questão do Terminal Central, mas deve ser inúmeras em outros lugares, outras regiões também, né? Sim, sim. As pessoas também podem fazer parte para doar, se quiser. Por exemplo, estamos aqui com uma grande um empresário ou pessoas que querem, eles podem fazer essas doações também para vocês nessas questões de kits, de doação de água, enfim, etc. Tudo pode ser feito também através de um anônimo. Sim, sim. Na verdade, assim, as nossas doações, como que acontece? Todo o nosso trabalho é voluntário, né? Mas existem algumas empresas parceiras que ajudam. Então, por exemplo, eu tenho um supermercado que doa as bananas todo mês. Eu tenho uma empresa que faz os lanches, né? Assinado por uma nutricionista, então não é a gente quem faz, já vem da fábrica. E aí tem essa parceria. Então, a gente tem hoje ainda poucas, tá? Por que a gente fala pouco? Porque a gente fala que em Campinas tem 832 pessoas em situação de rua num censo passado, tá? 2021. Quanto? 2021, você falou quanto? 822 pessoas em situação de rua, tá? A gente sabe que esses números hoje são maiores e a gente já vê isso no dia a dia. Desse fator, aproximadamente 50% está na região central, que é chamada de região leste, né? E aí, onde a gente faz a ação? Na catedral. Só que, então, vamos pegar metade dessas pessoas, vamos usar 500, tá? Não vou nem usar 400, vamos usar 500. Além dessas 500 pessoas em situação de rua, a gente atende pessoas em vulnerabilidade social. Então, você imagina uma pessoa que está num bairro bem distante, como esses distritos que a gente tem mais distantes, se ele vem de lá até o centro para buscar alimento e kit de higiene, é porque, de fato, ele está precisando. Então, a gente não deixa de atender. Entendi. Hoje, a gente faz uma média de 300 kits. Se eu tiver mais doações, eu consigo atender mais pessoas. E a gente sabe, então nunca dói... sobra, né? Não, dói o coração, porque muitas vezes é muito triste quando alguém vem pedir uma doação e acabou.
Né? Então, por isso que a gente precisa de mais, por isso que a gente está sempre divulgando. E as doações, elas podem vir de várias formas. Elas podem vir através dos itens, né, que a gente sempre solta nas nossas redes sociais. As doações podem vir através de medicamentos, como as doações podem vir através de dinheiro. Tá. Então, a gente aceita as doações. A gente faz sempre uma rodada do Pix de R$2, né, Pri? Sim, sim. Então, Pix de R$2, aí a gente fala, olha, tá rolando aí, né, a rodada do Pix de R$2. Sim, R$2 é um lanche. A gente paga um lanche para uma pessoa em situação de rua. E aí tem pessoas que falam, eu vou pagar 20 lanches, vou pagar 50 lanches. Sim. Então, assim, é R$2, mas que dá muito resultado. Pessoal, 30 conto que a gente come lá uma vez, você tira R$2 aí, dá, né? Com certeza. Não é? É verdade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que você falou bastante, eu fiquei aqui pensando sobre o feedback desses pacientes atendidos aí pelo Médicos nas Ruas. Porque eu imagino, não sei, quando vocês chegam e aí você tem ali dentro, eu acho que, pensando aqui comigo, a parte de psicólogos deve ser cruel ali, né? Massacrados, porque eu imagino que tem muitas pessoas que estão na população de rua, quiçá se a gente não disser todas elas, que não iam querer estar ali. Algum motivo ocorreu em algum momento de alguma questão que trouxe ele para essa realidade, né? Então, e aí eu fico pensando, por exemplo, você falou dos dependentes químicos, os que estão sempre alcoolizados, por exemplo, e falou de antibiótico, e aí a gente pensa, quando a gente vai tomar um antibiótico, a gente fala, não posso beber, porque aí vai cortar o efeito do antibiótico. Aí você imagina esse cara que é dependente de álcool ali na rua para tomar um antibiótico de 7 dias. Então, qual que é o feedback? Tem esse feedback com vocês? Como que é isso? Como que é? Bom, a recepção vocês já me contaram um pouco como que é muito mais aberto. Mas como que é o feedback disso, desses atendimentos que vocês têm? Só fazendo uma observação, né? Não são todos os antibióticos que fazem interação medicamentosa, então não tem contraindicação. Não tem contraindicação de você fazer. Embaixo quais? Mentira, tô brincando. É o que fazem interação, mas assim, né? Há todo um risco de sobrecarga no fígado, né? Muitas vezes a gente tem uma deficiência na absorção, né? Por via oral, por isso que eu falei que muitas vezes a gente se beneficiaria de vias mais rápidas, claro, né? E eles chegam já pedindo, tem uma injeção aí? Tem uma injeção para dor? Tem uma bezetacil, né? Porque eles sabem que aquilo, né, resolve muito mais do que uma medicação por via oral devido a todas as limitações e circunstâncias, né? Feedbacks, né? Conforme a gente vai passando as ações, a gente vai vendo carinhas, né, repetidas ali, né? Então, o que a gente consegue, né, encontrar ali, né, de repercussão, né, com relação à melhora clínica realmente do quadro deles, é quando a gente vai indo nas ações ali, tendo um feedback ali, você que me atendeu da última vez, eu lembro de você, nossa, foi muito bom aquela medicação, ou, nossa, que saudade de vocês aqui. Eu falo, né, pros voluntários, você vai encontrar uma gama variada de histórias ali, né? A gente já encontrou desde professor que fez mestrado na Unicamp e que teve problema realmente com drogas e que abandonou toda a vida, a família e tudo, porque realmente virou um dependente químico e tem uma formação acadêmica e um mestrado, né? E pessoas que realmente são abandonadas, pessoas, né, que são desempregadas, que não têm acesso, né, a emprego. Então, a gente vê uma gama variada ali de perfis, né? E não só, como a Pri falou, né, de moradores de rua, né, mas em população em vulnerabilidade, né? Pessoas que às vezes têm realmente casa ou moram ali, né, em centros de periferia, mas que não tem o que comer, não tem acesso ali, né, não tem roupa, não tem cobertor, e que acabam sendo atendidas, que vai além do que essas 800, 900 pessoas aí que o censo mostra ali contabilizado, né? Mas na sua maioria a gente encontra ali, né, dependentes químicos e pacientes etilistas, né, e pessoas que moram ali na rua já há um bom tempo, né, por
realmente não se incluírem e conseguirem se adaptar a nenhum projeto ou reinserção social. Tá. Bom, eu queria saber o seguinte, olha, agora, quais que são os maiores desafios que vocês encontram hoje, 2023, estamos falando aqui em 2023, porque são diferentes, acho que, dos desafios quando tudo começou, né? Quais são os desafios que vocês têm hoje, em 2023, e qual que é a visão do projeto para o futuro dessa população? O que a gente pode entender que pode ser trazido de esperança para essa população? Porque eu acho que essa população de rua e tantos vulneráveis tem uma esperança. Às vezes a gente fala aqui muito de política, às vezes eles entendem que a esperança deles pode estar em um candidato, em um voto. Às vezes eu não sei onde que eles estão depositando essa esperança, mas eles têm alguma esperança futura. Qual que é a visão do projeto para esse futuro? Então, quais os desafios de hoje, qual é a visão que vocês têm aí para o futuro dentro desse projeto? Sim, na verdade, assim, vou começar um pouquinho antes. É multifatorial o que faz uma pessoa ir para as ruas, né? Então, muitas vezes as pessoas falam pra gente assim, mas vocês estão dando comida, eles vão continuar na rua. Ninguém fica na rua por comida. Sendo que ele foi pra rua por vários fatores. Fator social, uma briga com família, uma dependência. Então, para que a gente consiga tirar de fato essas pessoas da rua, a gente precisa olhar todos esses ângulos, né? E a gente, como somando, o que a gente pensou em trazer todos esses projetos? Né? Então, vem um médico, vem um psicólogo. Hoje a gente consegue resgatar algumas pessoas. Vou contar até uma história bem rápida aqui do nosso jurídico, que foi muito legal. Uma pessoa em situação de rua estava uma semana só nas ruas, por vários problemas, terminou com a família e estava nas ruas. E ele disse assim, você consegue pagar uma passagem para mim, para Americana? E o nosso jurídico disse, olha, eu não vou te dar dinheiro. Nós vamos, porque a gente fazia uma rota na rodoviária. Então, se você estiver lá na rodoviária, daqui 1 hora eu pago a passagem para você. E aí foi até lá, pagou a passagem para ele, para Americana. Isso era 11h30 da noite, acho que era o último ônibus. E falou para ele, olha, chega lá, eu vou arrumar um Uber para te levar até a casa da sua amiga. Por quê? Porque essa pessoa falou para ele assim, eu tenho uma amiga que vai arrumar um trabalho para mim amanhã. E se a gente sabe se é verdade ou não, mas a gente está com o nosso coração de voluntário. Aberto. De fato, ele foi até a Americana, foi para a casa da amiga e a gente não teve mais muito contato. 1 mês depois ele voltou agradecendo ao jurídico que hoje ele tinha um trabalho e que de fato ele já tinha alugado um lugar para estar e que ele queria ser nosso voluntário, porque alguém acreditou nele. Né? Então, assim, a gente conseguiu resgatar uma pessoa que estava há 1 semana. Quando a pessoa está mais tempo na rua, a gente vê essa certa resistência, né? Porque o tempo fica mole, fica maleável. É como o doutor Sérgio falou. É difícil, né, doutor? Quando você fala para a pessoa, você toma essa medicação de 6 em 6 horas. Ele não tem um relógio para olhar e ele não sabe que é de 6 em 6 horas. Ele não sabe se ele vai ter água para tomar essa medicação. Então, esse tempo fica maleável. E se você consegue resgatar essas pessoas com um tempo menor, então você consegue fazer muito mais por outras pessoas. No nosso projeto, a gente tem muitas pessoas que foram resgatadas. Em 2020, nós atendemos uma pessoa na rodoviária também, que hoje ele tem uma ONG que ajuda pessoas em situação de rua. No Natal passado, ele voltou para agradecer e contou a história. Ele falou, olha, e ele sabia o meu nome, que coincidentemente foi comigo. Então, eu só chorei, obviamente, lógico, né? Imagino. Porque eu jamais imaginei. Ele falou, olha, hoje eu tenho uma ONG que ajuda pessoas em situação de rua, porque vocês me ajudaram lá em 2020. Então, pra gente, como voluntário, é muito gratificante. A gente faz tudo isso sem troca nenhuma. Né? Porque vem muito mais. Vem muito mais. Né? O doutor Sérgio até comentou aí. Eu, por exemplo, gosto muito de viajar e vou já passar um pouquinho.
E aí, sempre que eu faço uma viagem com propósito. Uhum. Então, quando eu estive na África, eu fui fazer um voluntariado. Por quê? Porque eu quero conhecer todos os países e como essas pessoas em situação de rua estão. Vou usar como referência na África. Eu estive em Cape Town. 60% das pessoas em situação de rua é portador de HIV. Então, aí a gente trouxe para Campinas. A gente distribui preservativos. Uhum. Né, no nosso kit de higiene. Algo simples que a gente distribui no nosso kit. Absorvente. Né? A gente, como mulher, a gente já sabe dessa dificuldade. Você imagina eles na situação de rua. Pois é. Então, a gente faz... E aí, a gente começa a olhar para eles com uma visão. Então, como tudo isso é voluntário, a gente sempre pede dicas. Inverno, a gente entrega cobertor. E aí, sempre a gente pega uns cobertores, tipo aquelas mantinhas mais fofinhas, né? Sim. Então, a gente dá essas para mulheres e crianças e homens, os outros cobertores. E aí, a gente entrega para eles manteiga de cacau. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa em situação de rua em época de inverno. Então, a gente tem parcerias com uma ONG também linda, 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 que faz pra gente as luvinhas, touquinhas e meias. Tudo são senhorinhas, né? Chama quadradinhos de amor. E elas fazem pra gente entregar pra eles. Então, não é só o cobertor, né? A gente entrega a roupa, o vestuário. E a gente vem pensando nessas pessoas como a gente pensaria, né? Se eu vou pra minha casa num dia de frio, eu ligo o meu climatizador lá, tá tudo quentinho. E essa pessoa? Né? Ela não tem essa disponibilidade. Eu chego em casa, eu tenho que comer. Essa pessoa, ela não tem casa. Pois é. Então, a gente vem pensando em todos esses âmbitos, né? E a ideia é que, num futuro maior, a gente, de fato, tenha mais voluntários. Se a gente conseguir ter parceria com mais empresas, a gente consegue ajudar mais pessoas, tá? E num mundo ideal, né, o que a gente fala é que a gente consiga resgatar mais pessoas da rua, que volte mesmo para os seus lares, né, e tenha de fato trabalhos. Então, a gente tem um trabalho lindo que chama Trampos do Bem. Então, a cada ação que a gente vai, a gente pega as pessoas que estão interessadas e aí a gente posta nesse Instagram em parceria com o oficial, que a gente tem hoje bastante seguidores, e aí as pessoas disponibilizam emprego para essas pessoas. Olha que na verdade o trabalho, ele dignifica a gente, né? Claro. Então a gente tenta atingir tudo, né? Hoje a gente sabe que em 24 anos de ONG, como o Dr. Sérgio falou lá no começo, a gente sabe que não é ainda o que a gente gostaria de fazer, mas a gente está ali fazendo. Né? Imagina se não tivesse esse projeto hoje para estar ajudando essas pessoas. Então, a gente vai pensando devagarzinho, um a um, e no que a gente pode fazer. Se a gente resgatar uma pessoa em situação de rua, a gente já ganhou a noite, ganhou o mês e ganhou o ano. Olha só. E olha, eu vou falar uma coisa aqui, porque eu acho que é importante a gente falar. O Dr. Sérgio iniciou com a palavra humanização. Você falou muito em humanização. E a gente precisa conscientizar a nossa população muito disso, da humanização. Porque existe um preconceito com a população de rua. As pessoas têm essa falta de humanização. E aí, quando você fala, e eu acho que você fala acerca de desafio, quando você fala nessa questão de resgatar, e a gente toca no assunto de voluntariado, eu acho que é importante as pessoas saberem, porque as pessoas talvez às vezes pensam assim, eu tenho que voluntariar, eu vou ter que abrir mão do meu tempo, eu vou ter que... Porque as pessoas não querem ver isso. Isso é uma realidade muito árdua. As Elas pessoas preferem até pagar, né? Pagar para não ver. Já contribuo, né? Exato, é isso, para distanciar isso. Ela fala, não, eu faço a minha parte. Mas eu acho que o importante do voluntariado, de você estar próximo, de você enxergar aquilo, é que isso... traz para a pessoa que pode voluntariar ali uma libertação e um propósito de vida do qual a gente encontra raramente nas coisas que a gente faz no dia a dia. Um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento. As pessoas que podem e querem e achem talvez que isso seja impossível para elas voluntariar numa causa dessa, falar, mas ele é médico, poxa, ela já está envolvida, o que eu tenho para dizer que tempo é um negócio que você tem legal para dar para as pessoas, sabe? Certeza. Eu acho que assim, se você tiver um tempinho de 2 horas, uma vez por mês, para fazer isso, para voluntariar, para enxergar essas pessoas, porque é humanizar, a gente tem que humanizar. Quando você fala da manteiga de cacau,
para uma pessoa, num dia de frio, eu tenho uma amiga, eu vou citar isso aqui, que eu acho que é muito importante, eu tenho uma amiga que ela é influencer, e ela foi fazer um período de 1 semana na África em um orfanato. E ela, quando ela voltou, a gente saiu para conversar sobre isso, e ela me contou, ela falou assim, Mari, hoje, quando eu entro embaixo do meu chuveiro na minha casa, eu choro. Eu choro, porque as pessoas não sabem, talvez, a realidade do que é não ter isso. Não ter como tomar um banho no dia. Não ter como, quando você está no friozinho, você ter a sua manteiguinha de cacau para passar nos seus lábios ali, ficar tudo ok, entendeu? Ninguém tá com esse desejo de visualizar isso. Mas, assim, é muito importante, eu acho que esse é o maior desafio, é você tocar essa pessoa, de se humanizar e trazer para isso. Então, pessoal, trouxe o Sérgio aqui e a Priscila para falar sobre isso, porque a gente tá vendo gente aí na rua demais, e o que eu tenho mais visto as pessoas falarem é, poxa, a prefeitura não faz nada, a assistência social não está fazendo nada. Eu tenho certeza que eles também devem estar fazendo a parte deles, mas é muito importante você fazer a sua. Começa a pensar dessa maneira. A gente não pode depositar também as nossas obrigações, deveres no próximo, ou deixar ao léu de Estado ou poder público, né? Porque é de humano para com humano. Doutor Sérgio, fala para mim o que impactou na tua vida de uma maneira radical essa questão de voluntariado com o pessoal de rua. Como que foi isso para você, assim, hoje você olha isso e você fala, poxa, isso mudou aqui minha vida nesse aspecto. Você falou muito bem da questão da experiência na África, né? E eu gosto sempre de contar essa história rapidinho. Eu fui muito receoso, né? Assim como também fui para o primeiro projeto voluntário do Médicos nas Ruas, porque eu já não atendo em hospital ou demandas de urgência, emergência ali, né? Infecções, processos agudos, já tem mais de 6 anos, né? Eu tenho 8 anos de formado, 2 anos eu fui funcionário público daqui de Campinas, trabalhei no pronto atendimento da Anchieta, trabalhei em Hortolândia, Sumaré, em pronto atendimento, BS e tal, mas aí depois segui meu caminho mais ambulatorial, na nutrologia, um atendimento particular e tal. E aí eu fui muito receoso lá para a África, né? Porque até então eu tinha participado de projetos voluntários como estudante de medicina, né? E não como médico. E aí eu falei, o que eu vou encontrar ali, né? E será que eu vou estar preparado realmente para poder atender essa população? Sendo que a minha especialidade, a minha vivência nos últimos anos não foi essa, né? E aí eu fui com uma equipe, né, de médicos, e dentre eles, uma emergencista que hoje se tornou uma das minhas melhores amigas, sou padrinho de casamento dela, claro, um beijo para ela. E aí a gente foi chamado, né, a gente estava fazendo os atendimentos lá, e aí o coordenador falou, quem quer fazer agora as visitas nas casas das pessoas, né? São pessoas que não conseguem ir até o centro ali de atendimento que a gente estava fazendo os atendimentos na África. E eu estou falando de uma região do interior de Uganda que não tem energia elétrica, não tem saneamento básico. Quando a gente chegou, nós éramos as primeiras pessoas brancas que muitas vezes as crianças estavam vendo. É como se surgisse um extraterrestre aqui. Você vai falar assim, gente, da onde que veio essa pessoa azul aqui, né? E aí, quando você fala da questão da valorização da sua amiga com relação à questão do chuveiro, eu acho que dói mais na gente do que neles mesmos, né? Porque nós temos acesso ao que é bom, ao que é dinheiro, o que é acesso, o que é uma água encanada, o que é uma água quente, né? Agora, para eles que não tem energia elétrica, não tem saneamento básico, eles vivem felizes ali e satisfeitos. Eu fui para uma área, né, que eu achei que eu ia encontrar, né, tristeza, pobreza extrema, mas eu encontrei realmente, são pessoas que não têm acesso a saneamento básico, políticas públicas ali, energia elétrica, a globalização, mas são pessoas que vivem dentro daquela cultura e são felizes e satisfeitos, né, com aquele brilho genuíno de não precisar de mais porque não conhece o mais, entendeu? Quando a gente olha ali, muitas vezes uma criança, uma pessoa
na África, numa situação de vulnerabilidade ali, qual é a vulnerabilidade que eu estou colocando? É a minha vulnerabilidade, né? Então, ser empático ali com a pessoa não é se colocar no lugar não é se colocar no lugar daquela pessoa sendo você. É se colocar no lugar daquela pessoa sendo o outro, sendo ela, né? E aí, rapidamente, a gente chegou, né, numa casa, eles não têm colchão, então é uma esteira de pau a pique ali, casa de barro. Era uma senhora que criava 8 netos, né, porque os pais eles vão para a cidade grande para poder conseguir trabalhar e mandar o sustento para eles, então os avós acabam criando os netos. E ela estava 15 dias ali, acamada, com uma infecção na perna que ela não conseguia levantar para poder ir no posto de saúde, ir pelo atendimento médico. Na hora que a gente entrou, eu falei assim, né, eu quero fazer essas visitas, mas eu vou com a emergencista, né, porque se acontecer alguma coisa ali, eu tô com a emergencista formada na USP, que é o melhor hospital da América Latina, né. E quando a gente entrou ali, ela já foi analisar, examinar. Na hora que ela tirou ali a manta, ela olhou pra mim, ela falou assim, a gente precisa urgente levar essa mulher para o hospital, ela vai morrer daqui a pouco. A gente precisa fazer um soro antibiótico, fazer uma tomografia, manjo. Aí eu virei pra Clara, pra ela, e falei assim, amiga, calma, você não tá na USP, você não tá no HUSP, você não tá no Hospital das Clínicas, no HC, você tá na África. Ela encheu o olho de lágrima e saiu, me deixou lá. Aí eu falei, o que eu vou fazer aqui, né? A paciente aqui, deitada, não estava comunicando, né? A gente tinha tradutor ali, mas ela não estava conseguindo comunicar. O tradutor, que era um agente de saúde, que eles não tinham médicos na região, os agentes de saúde eram como se fossem os médicos. E o que eu vou fazer, né? E na hora me veio... a gente tinha, como o vocabulário deles é muito limitado, a gente tinha um glossário, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É tosse, é coriza, é diarreia, é dor nas costas. E aí a gente já começou a aprender os dialetos locais conforme foi passando os dias para poder depender menos dos tradutores, né? E aí eu tirei esse glossário do meu bolso e veio a primeira palavra que veio foi Deus te abençoe, que eu tinha aprendido ali. E aí eu abaixei, olhei e falei, né, na língua dela. E aí essa mulher que não estava, né, responsiva ali, olhou, sentou e começou a falar, falar um monte comigo, assim, olhando como se eu realmente estivesse falando a língua dela, né. Nisso, a minha amiga, ela voltou ali de fora, ela falou assim, o que você fez? Essa mulher estava morrendo. Aí eu falei, eu simplesmente falei a língua dela. E aí a gente conseguiu comunicar com ela, conseguimos pegar um transporte para transportar ela até o posto de saúde, o hospital mais próximo, né? E aí nesse dia eu falo, sempre me emociono nessa história, né? Essa amiga, ela falou, né? A gente sempre faz ali uma reunião ali, né, de integração de tudo que a gente... Vai até psicólogos para essa viagem e tal, porque mexe muito com o nosso emocional. E aí ela falou, hoje eu tive um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque um dos pacientes mais marcantes da minha vida até então era um paciente que chegou com uma trombose nas pernas. Eu consegui dar todo o respaldo para ele, anticoagular, a gente conseguiu, né? E aí, eu passei o plantão, ele estava bem, e quando eu voltei no próximo plantão, ele voltou com uma TEP, com uma embolia pulmonar. E aí eu fiquei sem entender, né? Que eu tinha quase dado alta para ele, né? Tinha dado todos os encaminhamentos. E aí, quando o próximo médico foi dar alta, ele não explicou direito ali a prescrição. E aí, né, depois que ela conversou com a família, né? A família falou, doutora, ele não tomou as medicações, ele não fez o segmento, e aí ele teve essa complicação, porque ele não entendeu, né? Ele não conseguiu
realmente fazer realmente o tratamento. E aí, nesse dia, né, que eu peguei e simplesmente o que eu poderia doar ali, naquele momento, era a minha comunicação, a minha palavra ali, né, a gente conseguiu, entre aspas, né, salvar a vida daquela pessoa com a palavra, né, sem estrutura nenhuma, né, sem hospital, sem medicação. Então, assim, a comunicação é muito importante. Quem tá ali acostumado com urgência, emergência, que tem tudo ali de estrutura, de acesso, de medicação, de exame, né, consegue realmente salvar mais vidas mais rápido, né, mas se não tem comunicação, muitas vezes a gente perde vidas ali por falta de comunicação, de humanização, dessa sensibilidade. E aí, assim, de lá pra cá eu falei assim, eu não me sinto mais inferiorizado ou limitado, né, porque a minha especialidade, ela não é essa, né, não é urgência, emergência, mas com coração aberto, né, com comunicação, com abertura, com empatia, com esse olhar, né, essa conexão é muito mais importante do que qualquer formação ali ou estrutura que a gente possa ter. Ai, gente, olha só. Eu só isso é legal tenho muito que a agradecer, viu? Que até no projeto a gente fala assim, o kit, né, que a gente entrega, ele é uma desculpa para algo muito maior. Então a gente entrega, a gente conversa, né, os próprios psicólogos têm esse trabalho de conversa também. E tudo isso é em conjunto, né? Então, por exemplo, nós tivemos um caso, não me recordo agora se foi o Dr. Sérgio, que tinha uma pessoa que estava cortando o cabelo e ele estava com o nariz todo machucado e ele queria fazer a barba. Então, o profissional dos navalhas, né, que a gente chama de navalhas nas ruas, já encaminhou para o médico. Então, o psicólogo, quando está conversando com alguma pessoa, já encaminha para o médico. E muitas vezes o médico encaminha para o psicólogo, porque a dor dessa pessoa muitas vezes é psicológico também, claro, né? Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser enxergada de fato. Eu sempre falo para os voluntários, né? Quando você vai olhar para o outro, é natural que você enxergue, você comece a olhar para você. Então, assim, as pessoas que fazem voluntariado, e a gente usa uma brincadeira, elas são picadas pelo mosquitinho do voluntariado. Porque elas vão para se voluntariar, para doar algo para alguém. Mas quando eu começo a olhar para aquela pessoa, eu vejo que eu tenho uma água quente, eu vejo que eu tenho uma água, eu vejo que eu tenho uma cama para dormir, eu vejo que eu tenho uma família, de fato. E aí eu começo a melhorar a minha vida. Então, o voluntariado, por isso que ele te traz esse espelho, né? Para você cuidar do outro, você precisa estar bem. Pois é. Né? Então... E aí, ó, bonito e sou bonita, você pagando caro na terapia, hein? Fica a dica aqui, hein? Doutor Sérgio, antes vocês falaram isso, só queria antes de finalizar, é muito importante que vocês falaram bastante da África e não parou de vir na minha cabeça o tempo todo. O projeto, inclusive, que eu faço o apadrinhamento lá e eu vou deixar aqui para a produção também deixar o pessoal do CNC. O pessoal do NICI tem na África os orfanatos que eles cuidam lá e eles têm um apadrinhamento muito legal que é o seguinte, pessoal. Na África existe os africanos albinos. São africanos que nascem brancos, igual albino mesmo. E aí o que acontece? Dentro lá da região deles, eles são tidos como amaldiçoados só porque eles nasceram desse jeito. É a cultura lá, uma forma... E eles têm alguns orfanatos lá que eles fazem apadrinhamento. Entra aqui no CNC, corre lá ver, porque eles fazem um projeto muito legal lá. O Kaique manda... show de bola o que ele faz na África. Você não pode deixar de conhecer esse projeto também. Já aproveitei e peguei aqui porque eu acho maravilhoso esse projeto lá na África deles, viu, pessoal? Doutor Sérgio, quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu acho que eu vou precisar que vocês venham mais vezes, tá legal? Pra gente conversar, porque é muito importante a gente falar sobre isso, a gente colocar esse holofote nesse assunto para a população, para as instituições e o setor público também, para as instituições privadas também, e para você que está aí assistindo a gente também, porque é muito importante a gente se conectar com isso, se atentar. Quero agradecer demais, foi uma conversa, lição de vida que a gente teve, bastante ensinamento.
consciência de onde e como ajudar. Então, agradecer esse tempinho que vocês colocaram aí à disposição da gente do Política de Quinta. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigado, a gente que Obrigada. agradece, viu? A gente que agradece a participação aqui e poder, né, difundir aí para todo o Brasil, aqui para o público do Política de Quinta também o nosso projeto. Então, obrigada aí pelo convite. É isso. Pessoal, seguinte, segue esses dois lá nas redes, a gente colocou tudo aqui embaixo para vocês ficarem bem ligadinhos aí. Ajude, se envolve, isso é muito importante, é algo que é muito relevante tanto para a vida sua particular, para as instituições e tudo mais. Eu acho que vai ser um negócio bem legal se você ainda não faz voluntariado na sua vida. Mari, rapidinho, fale. Só para finalizar, uma frase que eu gosto muito, né, de falar é que nós somos todos terminais, mas escolhemos ser imortais pelo que a gente planta, né, durante a nossa existência, né? Então, a imortalidade é possível a partir do momento que você planta uma semente ali, mesmo que o nosso corpo seja terminal, nosso legado e aquilo que a gente fez pelo outro aqui em vida é o que realmente faz diferença, é o que dá o dom da vida. Perfeito, bonito, e olha só, essa semente continua. Você vai, mas a semente continua. Pessoal, muito obrigado por estar aí com a gente hoje. Se você gostou desse programa, vai aqui embaixo, deixa seu comentário, deixa suas dúvidas, se você tiver, aonde você quiser achar esse pessoal, fala com a gente, pode falar no inbox, vem aqui, que a gente tem todas as informações certinhas. Quero agradecer demais você que está com a gente aí no canal, no Instagram seguindo a gente. Agora a gente também está no Spotify. Vai tomar banho, lavar sua louça, fazer aquela corrida, coloca o Política de Quinta lá no Spotify e vai ouvindo que você vai gostar muito. Pessoal da Rádio Sindical FM que ficou aí com a gente até agora, queremos agradecer também vocês que estão aí ao vivo e colaram aqui nesse papo muito sensacional que a gente teve hoje. Eu tô me despedindo de vocês, pessoal, mas peço para vocês ficarem ligados porque a gente tem mais na próxima quinta. É isso, boa noite, valeu, minha gente. Tchau, tchau!